no Rio de Janeiro. O programa de hoje vai ter como objetivo o debate de um tema super importante de saúde pública, qual seja o banimento, no caso, a manutenção do banimento do uso do amianto no nosso país, coisa que já nós conquistamos junto ao Supremo Tribunal Federal depois de muita luta, mas que a gente percebe haver um movimento da indústria das fibras de asbesto em relação à pressão, usando inclusive senadores da República para pressionar o STF para que ele reverta a posição que foi claramente favorável à saúde das pessoas. Nós temos hoje uma mesa bastante recheada. Os convidados são Hermano Castro, que é o diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Já esteve conosco aqui numa outra oportunidade falando sobre a poluição ambiental, matéria do qual também ele é especialista. O Hermano é pneumologista, meu amigo pessoal há mais de 30 anos, e junto com o Hermano, que vai abordar os aspectos médicos da questão, nós temos também um engenheiro civil e ambiental, que é o Fábio Baiense, que também foi despertado, pelo que eu entendi, né, Fábio? Num curso que você acabou fazendo uma pós-graduação com o Hermano, lá na ENSP, na Fundação Oswaldo Cruz, e você hoje luta pelos aspectos ligados à área tecnológica, à área técnica de engenharia, como a gente substituir essas fibras, né? Não é impossível, e outros países mostram isso, não é impossível viver sem o amianto. Além disso, nós temos ativistas que vão explicar o que é a ABREA, a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, que nós temos aqui a Maria Lúcia do Carmo, que é a presidente do Rio de Janeiro da ABREA, né, Maria Lúcia? E temos também Terezinha Minarini Furtado, que faz parte também, é sócia, cofundadora da ABREA e também é uma das expostas ao amianto. E eu não peguei o nome. Temos aqui o irmão da Maria do Carmo, que também está acompanhando o programa ao vivo aqui no estúdio. Na operação, como sempre, Geraldo Rodrigues nas carrapetas. E Geraldo já está no Facebook da rádio, que eu não estou localizando aqui. O nosso programa passa no Facebook ao vivo da rádio Nossa Senhora de Copacabana. Vê se você localiza aqui para mim, Geraldo. F5, um momentinho. Vamos lá, F5, que eu quero que vocês acompanhem o programa desde o seu início. Já apertei, mas talvez se eu descendo aqui. Assim, já estamos ao vivo pelo Facebook. Eu vou jogar também no Facebook meu pessoal, Alexandre Milagres, que é quem vos fala. E o programa também pode ser acessado pelo site da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, que é o www.radionsc.com. E quem está aí no trânsito por Copacabana e Leme, 98.7 FM, Rio de Janeiro. Hermano, antes da gente se aprofundar na questão política do amianto, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes que não sejam dessa área técnica o que é exatamente o amianto e aonde esse amianto é utilizado. As alternativas a eles a gente comenta depois. O que é a tal fibra de asbesto? Olha, primeiro agradecer, Alexandre, a você, agradecer a todos os convidados, enfim, e você perceber a importância no momento, talvez de um nome que você falou aí, amianto e asbesto, que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que é. E então, nosso agradecimento em nome, inclusive, dos trabalhadores expostos, que são nossos frequentadores lá na Fiocruz, no nosso ambulatório, inclusive, e faz parte dessa luta do banimento do amianto no Brasil.
Mas é muito simples, é uma telha que é feita com uma fibra. O Brasil produz isso já desde o início do século XX, enfim, a produção aumentou muito nos anos 60 e 70 no Brasil e cresceu. O Brasil foi um dos maiores produtores de amianto, hoje é o terceiro colocado com quase 200 mil toneladas ano, mas é uma fibra que ela fica nas telhas e caixas d'água, tem inúmeras utilizações, a maior parte delas hoje já foram retiradas, né? Por exemplo, lápis de cor de criança nos anos 60, amianto na cola, enfim, essas colas de tipo Durepox, enfim, uma quantidade enorme, mais de 3 mil produtos. Hoje, 95% é utilizado em telhas. Caixas d'água, se a gente observar, já não tem mais aquela caixa d'água cinza, é azulzinha de fibra, então já teve, inclusive a indústria que trabalha com amianto já substituiu, aí por uma questão de mercado, não por questão da saúde, porque é mais levezinha para subir, mas a telha ainda tem boa parte da indústria produzindo por conta de uma mineração no Brasil. Essa telha, ela quebra, ela gera poeira e essa poeira é inalada. E quem inala essa poeira corre um risco de ter, primeiro, principalmente trabalhadores, uma doença chamada asbestose, que é uma fibrose pulmonar. O pulmão vai endurecendo, os trabalhadores chamam isso de pulmão de pedra, porque eles não conseguem encher o pulmão. Tem uma outra coisa que é uma placa na pleura, a pleura vai endurecendo e aí a pessoa também tem dificuldade de respirar. E o pior dos males, e esse daí não só acomete os trabalhadores, mas tem acometido a população em geral, e eu quero chamar a atenção para o conjunto da sociedade, porque ela era uma doença só dos trabalhadores, a sociedade fica exposta às telhas e caixas d'água, principalmente as telhas hoje, respira e pode ter uma doença, que é um câncer muito específico do mesotelioma, do amianto, que é o mesotelioma. Então, o mesotelioma é um dos piores dos cânceres que a gente conhece, sobrevida muito curta, com pouca possibilidade de tratamento, 2 anos no máximo de vida. Eles podem relatar a experiência de colegas e pacientes que eu já perdi no ambulatório. E o câncer de pulmão, e aí, Alexandre, quando o trabalhador ainda tem o problema do cigarro que ele fuma durante a sua vida, aí é um outro tema de debate, você tem potencializado o câncer de pulmão quando ele trabalha com amianto e ainda por cima fuma cigarro. Então potencializa muito mais. Potencializa em 50 vezes. Né? 50 vezes. Então isso daí tem afastado e levado à morte um conjunto de trabalhadores que se expõem na indústria, tem levado à morte pessoas que têm uma exposição indireta e não direta, mas a exposição ambiental, e mortes muito rápidas que a gente diz que são mortes que poderiam ser evitadas. Então, um panorama geral, o mundo inteiro já alertou para isso, mais de 70 países já baniram o amianto, e o Brasil, 70 países já baniram o amianto. O Brasil estava no caminho do banimento, né, com a decisão em 2017 do tribunal, do STF. Agora, só um parêntese, Alexandre, a gente pode depois se deter mais um pouco no amianto, é o tema do nosso programa, mas eu queria só alertar para uma conjuntura mais nacional, porque a gente está vivendo o que nós vamos assistir com relação ao amianto, a ida dos senadores para pedir, para retornar a produção do amianto no Brasil, depois da decisão do Supremo, ela faz parte desse conjunto de retrocessos que o Brasil está vivendo. Eu vou dar o exemplo maior, que é o agrotóxico, que também banido em vários países. Em pouco menos de 3 meses do novo governo, o Brasil autorizou 72 novas formulações de agrotóxico. O que significa que toda a proteção que nós tínhamos na saúde pública, ela é praticamente rasgada e jogada no lixo na hora que você coloca 72 novas formulações de agrotóxicos e que no final das contas nós vamos todos estar consumindo. E isso daí nada tem de diferente da pressão do poder econômico, do grande capital que vende esse material, que tem interesse no lucro imediato em detrimento da saúde da população. Então, eu queria fazer esse panorama porque o amianto ele vai nessa mesma linha. Não foi uma coisa, agora esse grupo de senadores resolveram defender o amianto. Não, tem uma pressão do setor econômico dado
ao modelo de economia que o novo governo optou, de relaxar nas questões ambientais e da saúde, e eles aproveitam então esse caminho para voltar à tona o amianto e tentar retroceder uma lei que já foi votada. Não, fortalecendo o que você acabou de referir, a gente nota isso no tabaco também. Recentemente, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, criou uma comissão, um GT, para analisar a questão se a gente deve ou não baixar o preço dos cigarros reduzindo os impostos, que é um contrassenso, é um paradoxo, porque todas as evidências mostram que o principal fator de você melhorar o controle do tabagismo em qualquer lugar do mundo é você aumentar o preço, né? Então, aqui, a guisa de reduzir o contrabando, baixando o preço do cigarro, a gente está dando um passo atrás. Inclusive, o ex-ministro Temporão, ontem, lá pela Fiocruz, publicou uma carta condenando essa medida, que eu publiquei ontem no meu Facebook. Eu queria te perguntar, Hermano, você falou em a presença do amianto no telhado e nas caixas d'água, mas as pessoas também estavam expostas ao amianto nos freios dos automóveis. Isso já foi superado? Isso atualmente as pastilhas de freio. As pastilhas de freio já não tem mais o amianto. Mas até os anos 90 nós respiramos muito amianto de pastilha de freio. Inclusive no metrô do Rio de Janeiro, no início dos anos 80, nós tivemos pacientes que faziam a troca da pastilha de freio, né? Isso paulatinamente tem sido substituído. Não é mais é um problema, provavelmente pode ter. Nós temos um problema que é o contrabando, que é a entrada de pastilhas de freios no Brasil, e ainda com amianto, né? Então o que a gente orienta é sempre o consumidor que vai trocar sua pastilha de freio que pergunte se aquela pastilha de freio vem livre de amianto. Geralmente vem pequenininho na caixa escrito free asbestos. Quer dizer que mas importante ainda tem isso, no né? mercado, não tem na produção, mas o mercado ainda... Mas o mercado que vende um produto contrabandeado. São ou contrabandeados ou produtos que entram de importação com amianto, porque como não está proibido, sim. Você pode importar qualquer produto com amianto, né? Sim. Então, agora, com essa proibição, E você disse que a tendência a postura da indústria em substituir a caixa d'água de amianto por fibra não foi uma questão mercadológica, não foi pela saúde. Isso, muito mais do mercado. E as pastilhas de freio foram substituídas também por questão mercadológica? Eu lembro que nos anos 90, a própria antiga Auto Latina, que comandava todo o processo de produção de automóvel, e eu pessoalmente participei de reuniões ali com o sindicato para tentar retirar, eles já apontavam o caminho de retirar da pastilha de freio. Era uma questão de mercado também, né? Porque, enfim, havia todo um processo de disputa dentro do setor automobilístico no país naqueles anos 90 ainda. Entraram, inclusive, de novas montadoras no Brasil, não sei se vocês lembram, a Fiat estava fechando um lugar, estava reabrindo outras indústrias, inclusive com disputas de mercado, e quem estava entrando no mercado estava entrando e dizendo, eu não tenho amianto. Então isso acaba estimulando o outro também a produzir sem amianto. Então isso reduziu muito o uso de pastilha de freio de amianto. Ele sai da fábrica sem amianto. O problema é que quando você vai trocar na manutenção, aí você ainda encontra no mercado amianto na troca. Por isso que é importante nessa troca sempre... E na hora da frenagem, esse atrito libera amianto. No ambiente. E é um risco para todos nós. Bom, nós estamos aqui conversando sobre esse gravíssimo problema de saúde pública chamado não, mas o uso das fibras de asbesto. De onde vem o asbesto? Como é que é extraída essa fibra? Que recebe o nome de amianto. Amianto é de origem latina e asbesto origem grega, mas é a mesma coisa, né? É só a origem da palavra. Ele significa de um material resistente, que não pega fogo, né? Enfim.
ele tem uma característica importante e por isso ela é muito utilizada. Ela é uma mineração a céu aberto, não é uma mineração de buraco que você tem que aprofundar, ela é a céu aberto. Ela parece uma pedra, chama de pedra cabeluda, é uma pedra que você vê os cabelinhos, são as fibras. Esse tipo de material a céu aberto, eles vão fazendo a cava, né? Aprofundando. Depois aquilo vai minando uma água, que você vai chegando no lençol freático, e ali então a mineração vai se rearrumando. Então é mineração a céu aberto, um produto muito utilizado devido às suas características, né? Ele é bom, por exemplo, os estúdios sempre utilizaram o amianto entre as paredes para reduzir o ruído, né, naqueles ambientes. Então, para cada uma dessas utilidades do amianto, você hoje tem um substituto no mercado. Isso não tem a menor dúvida. E economicamente viável. Economicamente viável, por quê? Os 70 países já baniram, principalmente os países do primeiro mundo. Onde a gente ainda baniram, estão utilizando, as próprias indústrias, por exemplo, do fibrocimento, como a Eternit e tantas outras, elas na Europa produzem sem amianto. Mas aqui no Rio de Janeiro, eles produzem com amianto. Então, há possibilidade da troca. Inclusive sem ter desemprego, sem nada disso, porque o mercado vai continuar existindo de telhas, só claro. que vai mudar o produto. Todos os imóveis precisam ser cobertos. Né? Sim, então muda o produto. E outra coisa, não é mais caro, porque também eles alegam, não fica mais caro. Ele pode ser mais caro no início, porque você tem que mudar a tecnologia. Sim. Mas ao longo do tempo ela barateia. Então, se paga essa mudança de tecnologia. Quem mudou, por exemplo, indústrias que mudaram produção de telha há 10 anos atrás, hoje estão com o mesmo valor de preço. O problema é você mudar e você tem que trocar maquinário, isso tudo é um investimento. Mas isso é no curto prazo, depois isso, ao longo prazo, ela se equilibra em termos de preço. E vamos ouvir então Fábio Baense, você como engenheiro civil e que depois se especializou em engenharia ambiental, como é que você se insere, como é que a tua área se insere nessa problemática? Abordamos alguns aspectos aqui, não todos, relacionados à saúde, e do ponto de vista de um engenheiro civil e ambiental, por que você está nessa luta? Então, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Copacabana, agradeço a oportunidade. Né? A gente que agradece vocês. Muito obrigado. Bom, Alexandre, eu sou engenheiro civil, fiz uma pós em 2010 na Fiocruz, na ENSP, né? Exatamente por um problema que eu deparei com caixas d'água de amianto que existiam na cobertura do prédio onde moro com minha família, em Ipanema. Né? Na época eu solicitei a troca, porque a gente sabia, né, que de alguma maneira aquilo não era bom, né? Não tínhamos as evidências que nós temos hoje, mas sabia-se que se tratava de um material cancerígeno. Tempos depois, eu perguntei ao responsável pelo prédio, o síndico, se ele havia trocado. Ele disse que não tinha trocado, não ia trocar e que não tinha lei que o obrigasse a isso. Né? Nesse momento, eu me senti assim, que isso, cara, que falta de sensibilidade, de bom senso. Né? E ali começou a minha luta, né? Eu saí correndo atrás de lei. Inicialmente uma luta doméstica, você protegendo a sua família e seus condôminos do prédio. Exatamente, e não é um condomínio pequeno, é bastante grande, né? E, enfim, eu acabei caindo na Fiocruz, em pessoas, né, que me apoiaram, né, que me receberam muito bem, o Hermano e outras pessoas da Fiocruz, e resolvi estudar o assunto, né? E me uni, né, à ABREA, enfim, tudo que acontecia de evento relacionado. Nós vamos falar sobre a ABREA. A ABREA é a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Perfeito. Daqui a pouco nós vamos aprofundar a questão da ABREA. Tá certo. E aí você foi lá na Fiocruz? Isso, comecei a estudar e comecei a me importar assim, profundamente pelo assunto. E fiz uma ação
contra o condomínio para que retirasse aquelas caixas d'água dali. Fui bem sucedido, tive sucesso. A sentença foi prolatada em 2013. 2013 é recente, então. Mas as caixas só foram trocadas em 2018, né? Porque o condomínio fez de tudo para que não trocar, para não trocar por picuinha, né? E me parece que foi o primeiro caso de sentença favorável à troca de caixas d'água de amianto que aconteceu no país. Primeiro caso é de 2013 com sucesso em 2018. Isso, uma retirada em 2018. Muito bem. E passei, assim, eu tenho assim, algum conhecimento sobre os malefícios dele, vários conhecimentos, um conhecimento bom sobre o que provoca o amianto, e passei nos meus trabalhos, quer dizer, eu faço auto-vistorias prediais, eu faço perícias, eu faço laudos e etc. Sempre que posso, eu faço menção, né, ao amianto. Então, se eu entrar numa edificação, né, em que eu estou vistoriando, mesmo que não tenha pertinência diretamente com o que eu estou fazendo, vai um comentário meu. Ou seja, se eu encarar um telhado de amianto, eu vou dizer: sugiro fortemente a troca das telhas de amianto por outras. Na caixa d'água, a mesma coisa. Do ponto de vista econômico, quanto significou para o seu condomínio, em termos de grana, trocar essas caixas d'água? Foi uma coisa muito exorbitante? R$800 seria o preço. R$800? Isso. Levou condomínio. Uma ação na justiça que levou 5 anos para... Não, ela começou em 2008. Começou em 2008. A sentença, 10 anos. 10 anos. Eu só fui relatada a sentença em 2013. Para economizar R$800, R$1.000. Economizar R$800. Exatamente isso. Como você explica isso, irmã? É falta de conhecimento? É falta de quê? Eu acho que é a falta de informação, né? Hoje, inclusive, há uma norma, hoje os novos empreendimentos já não constroem mais com amianto, mas você tem ainda inúmeros prédios espalhados pela cidade com amianto, com caixa d'água, telha. As comunidades carentes, todas com coberturas de telhas. Só um dado assim, para os condomínios de classe média, se puder retirar, deve retirar. Só que a retirada ela deve ser feita sempre de forma muito qualificada, porque aquele material, existe uma resolução CONAMA 348, que define o amianto como resíduo perigoso, como o mercúrio, por exemplo, enfim, tantos outros. Então você não pode simplesmente, mesmo o mercúrio, que ainda se utilizou muito do termômetro, são substâncias que são consideradas perigosas. Então o amianto, a retirada deve ser sempre muito bem orientada, bem qualificada, porque ele é resíduo perigoso, ele tem que ser bem acomodado, não pode jogar a telha na rua, tem que guardar em bombonas e dali ter um destino para um aterro sanitário classe D, que é aquele aterro sanitário que... Então não se deve, por exemplo, serrar aquilo lá em cima mesmo do telhado? A retirada deve ser feita por gente qualificada. E hoje o Brasil tem no mercado empresas que fazem isso, mas tem sempre que chamar a atenção que não é ir lá quebrar a sua telha, que aí você está se colocando em risco, está se expondo, e inclusive expondo os vizinhos, mas tem que chamar alguém que conheça do problema, tirar a telha com cuidado, acomodar. A pessoa que tira, inclusive, ela tem que tirar todo paramentado com equipamentos de proteção individual para não respirar. No tabagismo, a gente tem uma expressão que é muito utilizada, porque perguntam muito até quantos cigarros eu posso consumir por dia, né? E existe uma frase que a gente usa que não existe consumo isento de riscos. Então, às vezes você fuma 2 maços de cigarro e não tem uma genética para fazer câncer de pulmão, você não faz câncer de pulmão com 90 anos de idade, fumando 2 maços. Pode até fazer outras doenças, mas se você não tiver a genética do câncer de pulmão, não faz. E ao passo que se você tiver a genética, você fuma 5 cigarros por dia e faz câncer de pulmão. O que você está dizendo, o que vocês dois estão dizendo é que o risco do asbesto, da exposição ao asbesto é tão grande
que até na questão de uma caixa d'água gera risco, né? Não estamos falando de um operário que trabalha numa empresa que produz a caixa d'água e ele está envolvido com a produção de centenas de caixas d'água por ano. Você está dizendo que o manuseio de Sim, sim. E caixa d'água não é beber a água só, porque isso também tem alguns estudos que já apontam nessa direção, inclusive isso que eu ia te perguntar. Mas a caixa d'água, ela é limpa, e geralmente quem faz a limpeza, pelo menos essa orientação sanitária, as caixas d'água devem ser limpas periodicamente. Então, como é que você limpa? Você tira toda a água, você escova ela, e aquele momento da limpeza, quem está limpando está se expondo, porque está respirando a fibra. Então você tem nesse processo inúmeros momentos em que você tem exposição, tanto a exposição inalatória, que é a mais importante, e aí, só para deixar claro para os ouvintes, a inalação é a mais importante, a ingesta, são poucos os estudos científicos, mas o alerta é que não se deve ingerir nada que contém amianto, obviamente, porque é uma substância cancerígena, mas não é a principal via de entrada. Você diz que são poucos estudos, mas os estudos que existem apontam nessa direção? Apontam. Por exemplo, tem um documento da OMS dos anos 70, foram poucos estudos, que dizia que havia mais ou menos em torno de 25% de casos de mesotelioma, de peritônio e talvez até câncer de estômago que poderiam estar relacionados à ingesta de amianto. Porque tubulações de amianto existiam também no passado. E aí a água vinha com uma grande quantidade de amianto por essas tubulações. Então, isso tudo foi contribuindo. Hoje já não tem mais essas tubulações de amianto, você já não tem mais as caixas d'água no mundo inteiro. Então, os estudos nesse aspecto você já não encontra no mundo. E no Brasil a gente tem muita dificuldade de fazer estudo científico nesse porte, né? Grandes populações. Então, a quantidade de informação é muito pequena. Daqui a pouco nós vamos ouvir o grupo da Breia, mas... Dando um fechinho na sua comunicação, o que você tem feito hoje agora, expandindo que não seja só a questão do seu edifício, do seu condomínio? Você tem feito alguma coisa no sentido de legislação? Você tem corrido atrás de uma mudança mais estrutural? Não diretamente, mas eu acompanho sempre esse assunto, sempre. Então, contatos que eu tenho com a própria Fiocruz, né? Com a Fernanda Gianazzi, que é uma engenheira também de São Paulo. Isso, eu conheço a Fernanda. Com outras pessoas ligadas, eu estou sempre a par do que está acontecendo. Né? E a forma, repito, a forma que eu encontrei de estar permanentemente auxiliando nisso, né? São os meus laudos, são as minhas vistorias. Entendi. Por esse comentário. Sua recomendação. A minha recomendação a todos os síndicos. Com isso, quando eu faço uma recomendação ao síndico responsável do prédio, eu estou fazendo uma recomendação para 20 famílias, claro. 50 famílias. Eu acho que isso é uma forma boa de estar colaborando. Esse processo que você saiu vitorioso, que começou em 2008, foi até 2013, isso tem em algum local que a gente possa divulgar? Tem. Essa conclusão judicial? Tem. Depois você manda para a gente. Tem o meu site na internet. Você tem um site? Tem o site da minha firma e tem um site meu, que eu também uso para falar de amianto. Então, Fábio Baiense. Fábio Baiense com H, né? BAHI, baiense.com. Bom, o meu Facebook é Fábio Baiense. Isso. Né? O site www.baienseengenharia.com.br. Então já está anotado aqui. No final do programa a gente vai repetir essa dica e chegando no seu site você tem onde localizar essa tranquilamente questão. Eu acho que a gente tem que divulgar essa vitória, né? Eu tenho um lado que é engenharia ambiental, das minhas orelhas é engenharia ambiental. E ali tem toda a narrativa do processo, do início ao fim, fotografias, ata notarial, tudo bem claro. Eu vou conversar isso até com a minha síndica, eu vou escrever isso no livro de registro lá de sugestões do prédio, vou tocar isso para frente, eu não sei como é que é a caixa d'água do meu prédio, desconheço. Se precisar... As telhas eu sei que são de amianto ainda. São de amianto ainda.
Se precisar de uma ajuda, é só falar. Então, daqui a pouco a gente conversa. Tá, ok. Vamos deixar a Breia apresentar o trabalho que é feito, depois da gente ouvir, hein, Geraldo? Uma matéria que saiu na TV Senado Notícias, dando conta de que um grupo de senadores da nossa República foi a uma indústria, a uma mineradora chamada Sama, e foi em Minaçu, não é isso, em Goiás, e essa visita de diversos senadores, eu fico imaginando se a gente tivesse a visita de senadores nos graves problemas sociais que o Brasil tem, estivesse visitando lá a farmácia do Ministério da Saúde para saber por que não tem 2 milhões de pessoas que estão correndo o risco de estarem sem medicação, inclusive para transplantado renal. Mas, enfim, uma comitiva de senadores, num sábado, saiu de sua base e foi parar nessa mineradora, e isso teve muita repercussão, inclusive com a presença do governador, que é médico, o governador de Goiás, e, para nossa surpresa, o comunicado pós a visita foi de que os senadores iam se empenhar para influenciar o Supremo Tribunal Federal para voltar atrás na decisão de 2017. Então vamos ouvir essa matéria da TV Senado. Já está no ponto aí, Geraldo? Vanderlan Cardoso, Luiz do Carmo e Chico Rodrigues foram no sábado a Minaçu, no extremo norte de Goiás. Para pegar do início, porque eu acho que é muito didática essa questão, né? Você ter um grupo de parlamentares, incluindo o presidente do Senado, né? Uhum. O que você acha disso, Hermano? Como eu falei, é um retrocesso, né? Eu acho que não seria que voltar novamente para esse tema, né? Peraí que eu tenho um celular aqui que funcionou. Você já está botando? Os senadores Davi Alcolumbre, Vanderlan Cardoso, Luiz do Carmo e Chico Rodrigues foram no sábado a Minaçu, no extremo norte de Goiás, a 504 quilômetros da capital Goiânia, para conhecer a situação dos trabalhadores da mineradora Sama, que produz amianto crisotila, usado principalmente na construção civil. Desde 2017, a extração e a venda do amianto estão proibidas pelo STF em todo o país. O Supremo concordou com o argumento de que o material é cancerígeno. Junto com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a Comissão Temporária Externa de Senadores percorreu a cidade, visitou as instalações da Sama e participou de uma audiência pública. Os senadores afirmaram que vão se empenhar para que o Supremo reverta a decisão. As pessoas perdendo os empregos, a cidade de Minaçu com quase 40 mil habitantes, e ver que aqui é alta tecnologia. Uma decisão equivocada, né? Então buscarmos aí uma solução junto com os trabalhadores, junto com a classe política do município, do Estado de Goiás, do Senado Federal, e com certeza vai ser revista essa posição. Os trabalhos científicos estão aí mostrando que não existe nenhum problema que causa câncer, como foi justificado para o seu fechamento. Então, nós temos a convicção que o Supremo Tribunal Federal vai rever a sua posição e vai entender que essa mina ela é fundamental para a população de Minaçu, para Goiás e para o Brasil. Não é possível que a frieza de uma linha de lei possa se sobrepor à vida das pessoas que trabalham, que tiram o seu sustento com dignidade nessa mineradora, fazendo com que riquezas sejam transferidas para este município, para o estado de Goiás e para o Brasil. A minha presença é para assegurar que um poder constituído da República, a partir de hoje, está com os olhos voltados a esse drama que vive as famílias de Minaçu. A comissão... Oi. Então, Hermano, quais são os... Eu tenho dois comentários. Esse é um tema que a gente vem discutindo há muitos anos. Óbvio que o impacto maior é na mineração, vai desempregar hoje 280 trabalhadores, tem uma economia indireta do município, e há 30 ou 40 anos a gente vem dizendo que o que as autoridades deveriam se preocupar é em fazer uma reconversão econômica na região. Isso.
porque isso é muito mais fácil do que permanecer com uma indústria que vai exportar a morte. Para os nossos ouvintes, isso para os nossos ouvintes entenderem o que é essa reconversão econômica. É pensar um outro modelo econômico. Você pode fechar uma mineração, o mundo inteiro fechou mineração e você estabelece ali um novo modo de economia. Eu vou fazer um paralelo que eu já falei lá em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, com o tabaco. Aliás, o tabaco que vem do sul do país, várias áreas parou de plantar tabaco e passou a plantar batata, plantar outras, inclusive alimentos, que é muito melhor para a população. Morango. Então, ali você pode pensar por que os senadores interessados com a cidade não vão discutir um outro processo de desenvolvimento industrial ali. Levar uma fábrica, alguma coisa que vai gerar renda para aquela população. E não manter uma mineração que está fadada a acabar. E uma outra coisa, na hora que terminar, daqui a 20 anos, terminou, esgotou a mina, eles vão embora e largam a cidade. Isso, a história da mineração no mundo inteiro é assim. Quando esgota, eles vão embora, largam e viram uma cidade fantasma. Porque ninguém cuida daquilo. Isso aconteceu em Poções aqui no Brasil. Se você for lá pela responsabilidade, a própria Sama abandonou aquilo lá. As pessoas pegaram pedras e construíram casas e a cidade mingou por conta do abandono. Então, o que o senador deveria fazer, e o mais correto, os senadores e o próprio governador, que é médico, é um colega médico, deveria pensar... Foi seu colega da UFRJ. Deveria pensar exatamente em como ter um novo modelo econômico naquela região, para garantir a sobrevivência e a vida das pessoas. E uma vida mais saudável, porque isso gera também doença na vizinhança. Não adianta ter uma fábrica com todo o controle quando a telha vai para as nossas casas e a gente não tem cuidado, porque é difícil você cuidar de telhas, milhares do Brasil inteiro. Milhões de toneladas, enfim. E um outro aspecto que eu acho que deve chamar a atenção é dizer que não tem estudo científico. É o mesmo discurso do tabaco. Não dá nem para entrar. Isso aí é uma fala que eu acho que quem falou isso deveria estudar um pouquinho mais, porque não é o Hermano, não é o Alexandre que está dizendo. São grandes cientistas do mundo inteiro e grupos de pesquisa que estudam câncer no mundo inteiro, que definem não só em bancada, mas estudos populacionais mostrando a relação do uso da fibra, da exposição com câncer e mesotelioma. Então, isso não tem nenhum procedimento que esse senador falou. É apenas um interesse econômico por trás. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Geraldo vai colocar 3 músicas que a gente tem aí dedicadas ao tabagismo, ao não uso do tabaco, e daqui a pouco a gente volta com Maria Lúcia do Carmo, que vai conversar com a gente, Terezinha também, sobre a ABREA, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Então... Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, a esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu.
Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. O enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente te convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana. A onda que chega ao seu coração. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê?
sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim de esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde, desse sábado, 11 de maio de 2019. O tema mais importante talvez não poderia ser, que é a exposição das pessoas à fibra de amianto via caixas d'água e telhas. Nós conversamos aqui já ouvimos o Dr. Hermano Castro, que é da Fundação Oswaldo Cruz, é o diretor da Escola de Saúde Pública da Fiocruz, e conversamos também, ouvimos Fábio Baense, que é engenheiro civil e ambiental, falando da sua experiência e da sua conquista de mudança das caixas d'água no prédio do condomínio onde morava, mas um processo que precisou de 10 anos para alcançar esse sucesso. Nós estamos, quem quiser participar do programa 3649-3411, fazendo alguma solicitação, algum comentário, pode ligar que a gente coloca ao vivo aqui. E também quem quiser via Facebook ou da rádio Nossa Senhora de Copacabana ou meu, Alexandre Milagres, bota lá um comentário sobre o que está achando e se tiver alguma dúvida. E então nós vamos agora dar voz. O programa Viva a Voz Saúde vai dar voz à representação, à presidente da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, que é a Maria Lúcia do Carmo. Maria Lúcia, um prazer ter você aqui. Nós deixamos você para o segundo bloco, para os ouvintes terem uma noção da questão em si do amianto. E agora eu quero saber da luta de vocês, como é que essa associação foi construída, por que ela foi construída, o que motivou vocês. E eu queria então que você e Terezinha dissessem para os ouvintes como é que é isso do ponto de vista... Nós acabamos de ouvir os senadores, né, dizendo que estão lá defendendo a indústria do amianto e a manutenção da mineração, e como se isso fosse um gesto humanitário. Mas talvez o gesto humanitário que os senadores deveriam ter é como proteger a vida das pessoas. E aí eu acho que a ABREA pode dar a exata medida da necessidade. Diga lá, Maria Lúcia, fala pra gente. Primeiramente, boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui representando a ABREA, nessa Associação dos Expostos ao Amianto. Né? A Associação dos Expostos do Amianto, ela luta pela vida, né? E a gente, quando escuta alguns comentários de alguns senadores, como esse, né? Nesse momento que nós escutamos agora mesmo, a gente fica pensando que luta pela vida que esse povo tem por nós, né? Infelizmente, somos nós que elegemos esse povo que está lá,
né? E eles não lutam pela vida, né? E a Breia luta pela vida. Falar um pouquinho sobre a história da Breia. A Breia já existe desde 95, né? Desde 95. E no Rio de Janeiro, a nossa Breia foi fundada em 2001. Mas nós já temos passado antes de chegarmos até 2001, né? A Breia, eu mesmo fui para a Breia através da dona Rosa Amélia, né, que chegou na minha casa querendo que alguém fosse ajudá-la no processo, né? E me encontrou com muita falta de ar e disse: você tá igualzinho a mim, né? Eu mesmo vim isso, né? E ao chegar, a Rosa e você trabalhavam em empresa? Nós trabalhamos junto, eu, Rosa, Terezinha trabalhou conosco, né? A empresa que eu trabalhei chamava-se Asberite, hoje ela chama-se Teadite, né? Quando a Breia começou, nós começamos com 100 mulheres. A Rosa Amélia fez um trabalho de formiguinha e levou, né, 100 mulheres para ser consultada, né, lá na ENSP, na Fiocruz. Doutor Hermano, que está aqui conosco, né, nosso muito amigo, se tornou nosso amigo pessoal, né, que eu digo que doutor Hermano é nosso amigo pessoal, e foi ele, a pessoa que me disse que eu tinha um problema de asbestose. Né, foi através dele. Foi em 97. 97 tive o diagnóstico que era portadora de asbestose. No primeiro momento, quando você escuta de um médico te dizer que você tem um problema irreversível, uma doença irreversível, dá um nó na cabeça da gente. No primeiro momento, a gente diz assim: a gente não tem. Eu não tenho isso. Ainda mais olhando os meus amigos, como eles estavam. A gente acompanha de perto, né? Qual era o sintoma que você tinha? Você sentiu o quê? Muita falta de ar. Uhum. Eu tenho até hoje muita falta de ar. E na época que eu me tratava, quando estava na empresa, eu me tratava como se fosse uma alergia. Né? Como se fosse asma. Fosse asma, uma alergia. Então, tratando como uma alergia. Após a terceira pneumonia em seguida, um dos médicos me disse: sai dessa empresa, essa empresa te mata. Essa empresa vai te matar, né? Mas eles nunca passavam pra gente por quê. A gente não sabia por quê. Eu vim saber do problema do amianto, que o amianto trazia doenças no pulmão em 97. E você entrou na empresa em que ano, mais ou menos? Eu entrei na empresa em 79 e saí em 90. Trabalhei lá por aproximadamente 11 anos e pouco, né? Então, Qual era o seu trabalho lá? O que você fazia? Eu era fiandeira. Eu trabalhava com fiandeira. O que é fiandeira? Eu fazia o fios do amianto. Eu pegava o amianto bruto... Esse pelinho que o Hermano falou, que sai da pedra. Esse pelinho. Ele passava por uma máquina que ele transformava em rolos. Esses rolos passavam por outra máquina que transformava em fios. Como fosse fio desses barbantes. Tipo assim, barbante, deixa eu explicar melhor. Sim. Barbante. E do meu setor eu passava para a roca, fazia as rocas, das rocas que ia para a tecelagem onde Terezinha trabalhou. Como se fosse um tecido mesmo, Um tecido, como fosse um tecido. Praticamente um tecido. Se vocês quiserem participar, comentar aqui, por favor. É uma máquina de tear. Fala, irmã. É um tear, é um tear. Como se fosse um tear. Isso. É um tear mesmo. Um tear. Só que a fibra, em vez de ser algodão, passava para a indústria. Exatamente. Passava para a indústria, para o setor onde Terezinha trabalhava, que era o tear. Né? E lá fazia-se o tecido. Então, mas quando eu estava lá na empresa, eu não sabia do que o amianto fazia no organismo da gente. Né? Nós tínhamos, sim, de vez em quando a gente escutava que alguém morria, mas era uma dor de cabeça apenas. Não, foi para o hospital, fulano foi para o hospital. Está muito mal no hospital. A gente nunca sabia de que. Nunca relacionava a morte dos colegas de trabalho com a exposição ao amianto. Nunca relacionava. Porque lá nós tínhamos, o que vocês lutam aqui pelo tabaco, lá nós tínhamos, só se falava nisso. Não, as pessoas estão morrendo por causa de fumar. E vocês que ficam junto com seus amigos,
E vocês que ficam junto com seus amigos que são fumantes, aí vocês morrem também por causa do cigarro. Fala, irmão. É porque isso é importante, porque na justiça eles tentam desqualificar, desconsiderar o amianto. E quando o trabalhador fumou e tem câncer, é o cigarro e tira o amianto da jogada. Sim. Só que eles esquecem que há uma potencialização para o câncer. A gente já explicou isso. Potencializa muito, aumenta em muito a chance de você ter aumenta câncer em 50 vezes. Não deveria nem fumar e nem usar. Agora, tem uma diferença. O cigarro, aí isso é um tema de um programa muito mais longo, tem toda uma questão de propaganda, há uma opção das pessoas comprarem ou não. Agora, a telha de amianto não tem opção, não foi você que escolheu trabalhar com amianto, não é escolha sua, porque eles podem até alegar. O cigarro, você mesmo sabendo, foi lá e comprou e usou, porque você é dependente, enfim. O que a gente diz é que as pessoas são induzidas a comprar cigarro quando são adolescentes, que a maioria começa até essa idade. 18 anos, né? Isso, mas 90% o amianto não. Das pessoas. O amianto não teria, você não teria que usar. E a justiça alega isso, né? Então tem dois erros aí, que eu acho que o primeiro, o amianto potencializa muito, e o segundo, que não foi opção sua trabalhar com amianto. E Maria Lúcia, a Breia surgiu pela percepção da quantidade de colegas e pessoas que estavam adoecendo. Sim, a Breia surgiu de muitos casos com problemas de asbestoses, né? E foi assim, nós ficamos sabendo que em São Paulo já existia uma Breia, já existia uma associação. Então, um dos nossos parceiros, que eu digo que o pessoal da Fiocruz são nossos parceiros, né? Eu costumo dizer que então são até nossos pais e nossas mães lá da Fiocruz, nos levaram a esse conhecimento. O interessante, Maria Lúcia, é que a Fiocruz não é só um estabelecimento, uma instituição de pesquisa, não é só uma instituição de ensino, mas ela é uma instituição, né, uma coisa fantástica, humana. Ela tem um papel social fundamental. Eu não estou puxando a brasa do Hermano, que é o diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, não, mas é uma super instituição, né? Eu espero que esse movimento que nós estamos vivendo não afete a produção e o status da fundação, eu espero. Mas, e qual é o papel, então, da Breia? A Breia reuniu pessoas expostas, né? A maioria provavelmente afetada de alguma forma. E qual é o papel de vocês nesses 20, 30 anos de existência? Sim, a Breia, nós não lutamos apenas sobre as pessoas que foram contaminadas com amianto. Deixa bem claro isso, que a nossa luta é maior, né? Porque na associação da Breia dos Expostos dos Amiantos, nós temos amigos que trabalharam com benzeno e outros, e agrotóxico também, né? Então nós temos muitos amigos que têm outras lutas dentro da nossa, junto da nossa. Embora a nossa bandeira maior seja banimento do amianto. A nossa bandeira maior seja essa, né? Porque nós ficamos expostos ao amianto. E a Breia, a luta dela é sobre isso, né? De lutar pelos direitos, né? Direitos daqueles que ficaram expostos ao amianto, que trabalharam diretamente com amianto, e daqueles também que ainda vão adoecer. Tem isso também, né? Nós temos isso ainda, que muita gente ainda vai adoecer. Porque o amianto, você pode trabalhar com ele agora, ele vai aparecer daqui a não sei quantos anos. 30, 40 anos, não é isso, doutor Hermano? A gente chama de tempo de latência. Eles trabalham 10, 15 anos, mas o câncer aparece 20 anos depois, o asbestose aparece 10 anos depois, não é logo a seguir. Isso é sempre dá um medo, né? Que assombra a vida da pessoa. Você saber que trabalhou com uma substância cancerígena e que em qualquer momento você pode ter um câncer. Então eles entram num programa de acompanhamento lá na Fiocruz, existe inclusive na lei o amparo legal, que a indústria é obrigada durante 30 anos, mesmo que ele seja demitido da empresa, se ele trabalhou mais de um ano, durante 30 anos ele tem que voltar na empresa todo ano para fazer uma avaliação clínica.
Isso está na lei, que muitas dessas indústrias não cumprem. Não cumpre, a grande maioria não cumpre. Tem vários taques do Ministério Público com a indústria exatamente para buscar esses trabalhadores que trabalharam 5, 10 anos, são demitidos e a indústria, por obrigação, deveria, nos 30 anos seguintes, radiografar, fazer espirometria, que é o teste de função pulmonar, e acompanhar clinicamente, por conta do risco de aparecer a doença anos depois. E quando você diz, Maria Lúcia, que a Brea luta pelos direitos dos ex-trabalhadores ou dos trabalhadores de amianto, quais são esses direitos, além desses que o Hermano mencionou, que é a obrigação de ser acompanhado por 30 anos anualmente? Que outros direitos vocês têm lutado? Nós temos lutado pelos direitos jurídicos. Quais são eles? A Brea, a assessoria com os advogados, né? Uhum. A Brea, nós temos nossos advogados, né? Uhum. A gente ajuda eles através disso aí. E quais são as coisas que normalmente, os casos mais comuns que vocês recorrem ao departamento jurídico? Nós recorremos, ações conjuntas, né? Que temos alguns casos de ações conjuntas e ações individuais, né? Visando o que nessas ações? Visando receber indenização por isso aí. A indenização também... para reparar os danos e médico também. Porque do jeito que está a saúde do nosso Brasil, né, principalmente nosso Rio de Janeiro, né, quando nós temos alguém que está muito mal, nós temos dificuldade de arrumar que hospital colocar. Que hospital encaminhar nossos amigos. Então, nós lutamos que, através da lei, a gente consiga um plano de saúde. Que o recorrer ao atendimento é o recorrer ao Sistema Único de Saúde. Sistema Único de Saúde. E vocês pleiteiam uma coisa que dê mais segurança, seria a medicina complementar, a saúde suplementar? Isso mesmo, saúde. Nós já conseguimos. Que nós aqui lutamos muito pelo SUS, né? Esse programa tem como característica nós também a defesa do Sistema Único de Saúde. SUS. E temos que melhorar isso, né? Eu fui essa semana. Fala, Terezinha. No Valdir Franco. Espera aí um instantinho, Terezinha. Você vai falar no microfone, senão os nossos ouvintes não vão te ouvir. Terezinha, Terezinha, você tem um nome italiano tão bonito, é Milarini? Minarini. Isso é da Itália mesmo, né? É da Itália. Meus avós eram italianos. Seus avós eram italianos? Eles vieram no navio, chegaram aqui, se conheceram e se casaram. Ah, eles vieram juntos? Vieram. Mas não se conheciam? Lá, se conheceram aqui. Olha que interessante. Minarini. E de que cidade lá eles vieram? Você lembra? Você sabe? Mas, Terezinha, você é cofundador, então, da Brea Rio de Janeiro, não é isso? Sou. E você você participava do TEAR, né? TEAR. Depois que ela preparava o fio. Ela preparava a fiação, ela preparava a roca, pegava aquele monte de pó, preparava a roca ia para uma outra máquina, colocava numa espula, molhava. Espula, era um negócio assim, ó. Colocava aqui dentro, entendeu? E aí ali eu colocava dentro de uma madeira aberta, o fio era assim, eu colocava ela, fechava e colocava para funcionar. Aí o tiá ficava trabalhando com aqueles dois braços. E você ali exposta isso ao que... Eu exposta ali, né? Você tinha algum equipamento de proteção? Tinha nada. Máscara, eu ficava toda branquinha, eu tinha um guarda-pó verde, eu ficava toda branquinha. E quando chegou um período, meu marido queria que eu saísse da firma e falou: nega, você não precisa trabalhar, pelo amor de Deus. E nós estávamos fazendo uma casa e pobre, um só trabalhado, rico já trabalha os dois, né? Imagina pobre, né? Aí eu falei: meu filho, deixa eu trabalhar pelo menos mais um ano. Trabalhei 8 anos. Para acabar a reforma da casa. Para acabar. Não é para acabar, não. Vendi uma casa para comprar uma outra. Aí eu vendi um terreno e eu precisava daquele dinheiro da indenização para me fazer a casa que eu moro hoje.
Aí eu fui pedir... As corporações, de uma certa maneira, se aproveitam dessa necessidade, né? Mas aí eu fui pedir o doutor Barreto para me mandar embora. Mas como eu era muito leiga na lei, ainda sou, né? Mas ainda era pior ainda, há 42 anos atrás, né? Aí ele disse assim, mas eu não posso dar tudo isso que a senhora está exigindo. Eu falei, tá bom, vocês não podem, tudo bem. Aí nós não reunimos, nem doutor Hermano acho que sabe disso. Nós reunimos 6 pessoas, pegamos... 6 pessoas expostas ao amianto. 6 pessoas expostas ao amianto, que queria ser embora também. Enchemos as caixinhas de fósforo, pegamos bastante amianto, botamos no guarda-pó e fomos para o Ministério do Trabalho. Quando nós chegamos lá, nós abrimos o guarda-pó, enchemos tudo de amianto e falamos para o juiz, é com isso aí que nós trabalhamos. Então, eu quero sair, eu pedir as minhas contas, e eles não querem me dar, só que eu não falei o que eu queria, né? Aí ele falou para mim, não, tá tudo bem, mandou todo mundo para casa e mandou uma intimação para a firma. Por fim, só ficaram 2, só eu e a Luísa, porque todo mundo retirou a queixa. Não, eu mando vocês embora na forma da lei, não sei o quê. Eu mando a senhora também, tudo que a senhora pediu eu dou. Para não entrar na justiça. Para não entrar para a senhora de retirar a queixa. Eu falei, não, senhora, doutora Marli, lembra da doutora Marli? Ela falava, a gente tira, nós temos autorização do Ministério do Trabalho para não pagar salubridade para vocês. Entendeu? Autorização para não pagar insalubridade? Para não pagar salubridade, porque eles não pagavam salubridade. Aí eu falei, não paga salubridade? Hoje paga. É obrigatório, mas eles não pagavam. Hoje paga. Aí eu falei, falei para a doutora Marli, se vocês têm autorização do Ministério do Trabalho para não pagar salubridade para a gente, por que vocês estão com tanto medo da gente ir lá e quer que a gente retire a queixa? Eu comecei lá e eu vou terminar lá. E qual foi o desfecho, Terezinha? O desfecho, que eu tinha um primo que era advogado, aí ele fez as contas e falou para mim, anota na palma da tua mão. E fui no Ministério do Trabalho também, pedi ele para fazer as contas, para ver quanto que eu ia ganhar. Ele disse, olha, quando você chegar lá, nem doutor Emmanuel sabe disso. Quando chegar lá, você fica olhando na tua mão. Se eles te der aquilo ali, você fecha. Aí eu olhava para a mão assim, falei, não, ainda está muito pouco. Não, eu quero mais, está pensando, estou comendo amianto, eu quero mais. Aí quando eu vi que a terceira vez, quando foi da 4ª vez, eu falei, tá, me dá essa miséria mesmo e está acabado. Aí eu cheguei no trabalho, o cartão não estava mais no quadro. Entendeu? E outra coisa, eu pegava 5 horas no trabalho. 5 horas da manhã? 5 horas da manhã, sem café, sem almoço. Eu comia lá atrás da máquina, era umas gaiolas enormes, tinha que ter um banquinho para me subir, para colocar aquelas rocas ali, para passar no pente. E, Terezinha, você desenvolveu então também asbestose? Não, graças a Deus. Você disse que o Hermano foi seu médico inicialmente. Com certeza, ele foi meu primeiro médico. E o que você tinha? Eu não tinha nada, minha doutora Hermano, graças a Deus. Você examinava todos os funcionários? Espero que continue assim, né? Eu examino todos. Todos os funcionários das empresas. Que eu falei, eu já examinei, enfim, mais de 500, 600 trabalhadores. Hoje eu tenho mais ou menos em torno de uma centena doentes. Os outros não estão, mas vão, assim, eles vão todo ano acompanhar, porque o que seria papel da empresa nós fazemos lá. Acompanhamos e espero que ela não adoeça. Graças a né? Deus, mas já vai fazer 35 anos que eu saí de lá. Aí quando eu cheguei na firma, meu cartão não estava no quadro. Aí o porteiro disse assim, é isso que tu queria? Eu falei, graças a Deus. Quando eu peguei meu dinheiro na minha mão, eu fui lá e agradeci a eles, doutor Barreto. Muito obrigado, tá? O senhor não ter me mandado embora, entendeu? Porque... Ao microfone. Fala no microfone. Porque era isso que eu precisava desse dinheiro para construir a minha casa, entendeu? Aí ela falava assim,
doutora Marli, você vai ficar suja, você não vai trabalhar nem em casa de família, tu vai passar fome. Eu falei, eu não vou passar fome, porque meu marido trabalha, eu trabalho para tampar o buraco. Se eu não trabalhar, eu não vou cair dentro do buraco, porque eu enxergo o buraco. Fala, irmão, você queria fazer um comentário? Não, o importante é a consciência desses trabalhadores, mesmo não estando doentes, ou pela possibilidade de estar, mas de proteger futuros trabalhadores que virão, né, e que não devem trabalhar com amianto. Enfim, isso é importante. E a dona Terezinha cumpre esse papel. É só para o público entender que na luta não é só aquele que está doente que entra na luta. São todos os trabalhadores expostos que poderão adoecer, mas mais do que isso, chamar para a consciência que o amianto não deve ser usado. Exatamente, o banimento do amianto, que é o tema do nosso programa. Maria Lúcia, para a gente, enfim, se alguém quiser entrar em contato com a Breia, quiser saber mais ou quiser um aconselhamento, inclusive nessa parte legal que vocês oferecem, legal no sentido jurídico, mas também no sentido coloquial, legal mesmo, bacana que vocês oferecem. Como é que faz? A pessoa faz... Como é que se chega nessa associação de vocês? Sim. Tem o meu e-mail, marialuciabreia@gmail.com. Espera um instantinho, devagar. Maria Lúcia é o seu nome. E a Breia. A Breia sem I, viu, gente? @gmail.com. gmail.com e a pessoa pode falar comigo diretamente. Falar com você diretamente. Pedir alguma orientação. Ou o meu. E o que me chamou a atenção também que você colocou é que a Breia, apesar de ter no nome a questão do amianto, não recebe só expostos ao amianto. E aí você citou o benzeno. O Hermano e Fábio, se vocês quiserem explicar o que é a exposição ao benzeno. O benzeno, ele em que indústria que você... O benzeno, aqui no Rio de Janeiro, tem um trabalho importante da própria Fiocruz com o pessoal do posto de gasolina, né? Ainda tem muita contaminação. Então, um trabalho importante... Dos frentistas. Dos frentistas, E esses trabalhadores inalam benzeno. Benzeno, ele entra no pulmão e atinge principalmente a corrente sanguínea, causando danos hematológicos, né? Muito vinculado à leucemia, leucopenia. Leucopenia, a redução de leucócitos, que vai causar um dano vinculado ao benzeno, e a própria leucemia, que é o câncer, muito relacionado ao uso do benzeno. Então, eles acabam se juntando, né? Porque a Breia é mais desenvolvida, né? Mas acabam buscando apoio, enfim. Tem outras exposições, guarda de endemias que ficam expostas a substâncias químicas no combate ao próprio mosquito, mas se utilizou durante muito tempo substâncias químicas que fazem mal à saúde, enfim. Então eles acabam se chamados juntando. Inseticidas. Alguns inseticidas que eles usavam em grande quantidade. Então esses trabalhadores acabam se unindo inicialmente ali na doença, porque é um ambulatório onde eles se encontram. Né? É um ambulatório que não tem só pneumologia, você tem dermatologia. Ambulatório da Fiocruz. Da Fiocruz, de doença relacionada ao trabalho. Isso. Inclusive tem adoecimento mental, enfim, relacionado ao trabalho. Então eles acabam ali se unindo, conversando e se juntam. E acho que estão certo, porque tem que buscar uma união para até correr atrás dos direitos ao qual eles são usurpados muitas vezes. Direitos que estão garantidos em lei, que as indústrias às vezes não cumprem, e aqueles que precisam se tornar lei, como foi o caso do banimento do amianto. E eles ajudaram muito. Em relação ao benzeno, já que a gente chegou aí, existe algum cuidado assim que os frentistas que eventualmente estejam nos ouvindo, eles deveriam ter, os proprietários dos postos de gasolina? Sim, existe todo um protocolo para eles, e talvez fosse interessante você ter um debate com o frentista e com o grupo de pesquisa que faz, porque tem muita coisa. Fazer um programa específico sobre isso. Porque não é só... Tem contaminação de solo em posto de gasolina, tem uma série... acho que o que mais a sociedade conhece é a contaminação da Shell de Paulínia, né, que contaminou, enfim. Isso tudo é vinculado a esse modelo de exposição que a gente vê todo dia, né? E isso é um cuidado que precisa ter. E vai atingir a saúde do trabalhador. Você quer complementar de alguma maneira, Fábio?
Porque eu acho o seguinte, você citou uma coisa aqui, por exemplo, Terezinha falou que ficava toda branca, né? Cheia de um pó branco. E aí eu te perguntei se tinha algum equipamento de proteção individual, você não recebia nada. Quando eu saí de lá, eles começaram a colocar... Quando eu saí de lá, eles começaram a colocar um chuveirinho atrás, onde passava as lâminas, aí já diminuiu um pouco. Mas aí foi uns 15 dias antes de eu sair. Entendi. Quer dizer, o meu marido, quando começou a breia, eu comecei a ir. Só que meu marido achava, para que você vai lá? Você não está ganhando nada com isso. Mas para que isso, nega? Gastar dinheiro de passagem. Aí, às vezes eu ia, sem ele saber, e parecia até que eu estava botando um chifre nele. Porque eu falei, meu Deus do céu, eu estou fazendo uma coisa tão benéfica. E a minha sorte é que ele nunca foi atrás de mim, ele nunca procurou saber onde eu trabalhava, ele confiava muito em mim, graças a Deus. Aí eu chegava, você saiu? Não saí não, só que eu já tinha ido para a reunião, tinha voltado enquanto ele estava no trabalho. Aí depois ele ficou doente, se aposentou, ficou em casa direto. Quer dizer, o movimento social, ele... Aí eu não tinha como mais sair sem ele saber. O movimento social, ele vicia, né? É engraçado isso. Né? A gente vai lá, gasta dinheiro só para participar do movimento e defender os direitos. Só para dar apoio, né? Aí se os nossos políticos soubessem, né, cada medida dessa que eles tomam ao bel prazer deles, baixar o imposto do cigarro, voltar a produzir. Isso é um crime, eles não sabem o que significa isso para o povo, que eles se dizem representantes. Justamente. Aí eu falava para ele, eu comecei a falar, falei, poxa, nego, deixa eu ir, graças a Deus, eu fiz meus exames, não apareci com doença nenhuma, isso é um jeito de eu contribuir para as pessoas não ficar doentes amanhã, é tipo um grão de areia na praia. Isso. Esse seu depoimento aqui faz parte desse processo também. Cada pessoa que chega lá é um grão de areia na praia, a fila vai engrossando, para a lei ficar mais forte. Em 2000, teve uma reunião na Assembleia Legislativa com o Carlos Min, que ele dava tanto murro naquela mesa, entendeu? E eu falei, meu Deus do céu, se o povo fosse mais compreensivo, não precisava nada disso, né? Mas, infelizmente, não é, né? Aí, com o tempo, eu consegui carregar ele para lá. Ele participou lá. O seu marido acabou indo? Meu marido acompanhou. Meu marido acompanhou, me acompanhava. Infelizmente, ele vai fazer 4 anos. Agora é dia 19 que ele se foi. Mas ele cigarro, adorava ir lá. E ele era muito ruim. Qual é a doença que ele fez por causa do cigarro? Cigarro. Esse infeliz, eu não posso nem falar desse bendito, desse infeliz, desse cigarro. Aí ele começou a me acompanhar. Então, e ele era muito ruim para levantar, e eu gostava sempre de chegar na hora certa, entendeu? Sempre que eu marco, eu sou muito pontual. Essa aqui me marcou meio-dia aqui, eu cheguei aqui 11h30. Terezinha, deixa eu pegar o gancho do que você falou, só um segundo. Pega aí. Ela está citando a questão da exposição dela, pessoal. Aí a gente ouviu aqui os senadores falando que agora as empresas estão com controle ambiental, que o risco do manuseio agora não existe, porque a fábrica está moderna. Quais são os riscos? Em que fases que a gente corre o risco? Porque isso pode ser uma falácia, né? Eles querem convencer o Supremo Tribunal Federal dizendo que não, as fábricas agora têm equipamentos de proteção individual, as pessoas não estão mais correndo risco. O amianto ele sai da mineração, mesmo que você tenha algum nível de proteção do trabalhador da mineração, que teria que ser uma proteção sem nenhum risco, né, um risco zero para não ter câncer, mesmo que você admitisse isso, o amianto vai para o transporte. No processo do transporte, você não tem também tanta segurança assim, tem fuga e tem exposição. Depois aquele material vai para as fábricas. As fábricas
chegam no caminhão, jogam o pó dentro de bombonas, dentro de canhões que eles chamam, para poder ali produzir a telha ou outros processos. Também pode ser uma proteção, mas tem fugas. O mais importante é que quando sai a telha ou sai o produto final e ganha o mercado, o que a gente chama assim, pula o muro da fábrica, você já não tem mais essa mesma garantia. Porque quando vai para o caminhão de distribuição e entra no mercado, para uma loja de construção civil, você já não tem garantia. Elas ficam expostas, ninguém manuseia aquilo com cuidado, com proteção. Depois que sai da construção civil, sai da loja e vai para o terreno para botar uma cobertura numa casa, também não tem. A construção civil não tem esse mesmo cuidado, o trabalhador manuseia. Depois disso ainda tem o processo de desgaste da telha onde as pessoas moram, e depois, quando o desgaste está muito, 10, 15, 20 anos, você ainda tem que tirar porque ela quebrou e você tem que trocar. Ali também que deveria ter um cuidado, como já falamos, não tem. Então eu diria, a cadeia produtiva do amianto é uma cadeia que em vários momentos você tem exposição direta, ou do trabalhador, ou pior, da população desavisada, porque essa é a pior. Eu convido a qualquer um a olhar ao seu redor, se estiver num bairro, num lugar, olha ao seu redor e veja a quantidade de telhas cinzas que são de amianto ao seu redor. Essas telhas estão conservadas? Não estão. Essas telhas quebram? Quebram. Essas telhas saem dali e vão para um lixo comum? Acaba acontecendo isso. Isso tudo são exposições de fibras e que aumentam. E aí o dado científico que o senador deveria ter é que o mesotelioma, que é o câncer relacionado à pleura no Brasil, aumenta sensivelmente ano a ano o número de casos. Mesmo tendo banido na Europa, há 20 anos atrás, em alguns países, como foi o caso, por exemplo, da Itália e da França, você até hoje tem casos de mesotelioma, porque os jovens que se expuseram há 30, 40 anos atrás estão tendo mesotelioma hoje. Hoje, por exemplo, na França você tem em torno de 400, 500 casos por ano de mesotelioma ainda. E vai diminuindo na medida que você vai se afastando no tempo. Aqui no Brasil, mesmo banindo hoje o amianto, nós vamos continuar com a curva crescente de mesotelioma no Brasil, e a projeção do estudo do Eduardo Algrante, da Fundacentro, é que até 2030, 2040, a gente vai ter ascensão se banir hoje. E vai aumentando o número de casos ano a ano. Então, isso daí, por quê? Porque você tem a exposição ambiental, você tem a exposição do trabalho, desses trabalhadores, então, em vários momentos. Então, hoje não é mais essa situação que a Terezinha relatou, da pessoa ficar branca, né, de poeira, como era. Eles tomam um pouco mais de cuidado, até porque tem muita fiscalização em cima, mas ela não reduziu o problema no mundo inteiro. Então, o uso seguro que a indústria fala é uma falácia. E, felizmente, os países não adotaram essa linha do uso seguro. Adotaram a linha da retirada do produto que faz mal à saúde, e principalmente à saúde pública. Como é que foi o processo até chegar ao STF? O que o movimento pelo banimento teve que fazer, e quanto tempo durou esse esforço que o Senado quer agora reverter em 6 meses? Olha, o esforço é mais de 40 anos, né? O primeiro país que baniu, lá no início dos anos 90 ainda, acho que foi a Itália, e a partir daí foi um conjunto. Então é uma luta de muitos anos. Vários estados já tinham leis próprias. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós já tínhamos uma lei de banimento. São Paulo. E aí o que aconteceu? A indústria entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ADIM, contra a lei estadual, alegando que o Estado não poderia legislar sobre essa questão, que só quem pode legislar é o federal. Determinadas como comércio, eles alegavam. Isso significou uma luta que foi para o STF, isso foi passando, chegou até o STF. O STF, então, em 2012, fez a primeira audiência pública. Vários especialistas participaram, a BREA teve presente, enfim, vários parlamentares, inclusive, que tinham as leis estaduais que estavam sob o ADIM, um deles o deputado Carlos Mink, na época, que estava com a ADIM na lei que havia sido aprovada aqui no Rio. E de 2012, que foi a primeira audiência pública, até 2017, o STF foi processando tudo isso, e aí o colegiado finalmente, em 2017, definiu
de dizer que era constitucional a legislação, e acrescentou um dado importante em que ele aponta que a lei de 1995, que o presidente Fernando Henrique Cardoso havia assinado, no seu segundo parágrafo, que definia a liberação do amianto crisotil no Brasil, aquele parágrafo estava retirado. Isso praticamente baniu o amianto do Brasil. Isso para nós foi uma vitória, né? Só que quando chegou em dezembro, a ministra, acho que a Rosa Weber, ela fez uma nova interpretação um mês depois, e aí no final do ano, no recesso ela definiu, enfim, dizendo que a lei só estava valendo para os estados onde já havia legislação própria proibindo. Os outros deveriam colocar leis estaduais para proibir, para que a decisão do STF passasse a valer a pena. Então, eu estava em Brasília, eu estava no STF nesse dia, porque a gente estava também com a questão dos aditivos do cigarro ao mesmo tempo. Pois é. E aí, com isso, já houve um pequeno retrocesso, porque era para banir em todo o território nacional, hoje está valendo nos estados que têm lei. Que tem leis. Quais são os estados? Você tem de cabeça? Eu teria que olhar, mas hoje eu sei que são 14 estados que não têm lei, e 13 têm. Então, nós estamos no meio do caminho. Desses 14, alguns que a gente precisa estar discutindo com os parlamentares para que levem para as assembleias uma legislação própria para banir o amianto nesses estados. Então, hoje, isso significa, você falou, a luta é de muitos anos, ela não terminou, porque a gente precisa vencer ainda essa etapa, e aí, para nossa surpresa, a gente vê senadores exatamente no caminho do retrocesso, voltar atrás, pelo menos naqueles onde a gente já conquistou a vitória do banimento. E o que substitui o amianto? Toda casa precisa de uma telha, toda casa precisa de uma caixa d'água, todo condomínio. O que substitui? Olha, a caixa d'água, acho que é muito visível. Todo mundo vê a caixa d'água azulzinha, né? Você tem fibra de vidro, enfim, tantos outros. Sempre me perguntam assim, mas esses materiais também... Não fazem mal ao trabalhador? Poeira faz mal ao trabalhador. Todas as poeiras, óbvio. E nós, como médicos, sabemos disso. O que a gente está discutindo aqui é... no campo da redução de danos, o que causa câncer e o que não causa. Então, a gente tem que optar sempre por substâncias não cancerígenas. Não significa que seja isento de risco. O risco sempre haverá. Por isso, tem que sempre tomar cuidado no manuseio e tudo. Mas esses materiais que são substituídos, pelo menos o estado da arte hoje, não coloca o risco do câncer. Pode ser que os estudos ou alguma coisa apareça que, olha, isso aqui produz câncer, então temos que tirar. Então, no caso da caixa d'água, a caixa d'água caixa azulzinha fibra, e fibra de vidro. E no caso da telha? O que a indústria tem utilizado hoje é o polivinil alcoólico, o PVA. Então, é uma substância já utilizada em material plástico, a gente encontra, isso aqui tem polivinil alcoólico, então tem sido utilizado. O IARC, que é o Instituto ligado ao OMS, que define substâncias como substâncias cancerígenas, não considera na PPA. Categoria A1, né, que seria potencialmente carcinogênico para seres humanos. Então a gente faz sempre a opção por substâncias que não são consideradas cancerígenas. E volto a insistir, se os estudos avançarem, novas metodologias e tecnologias avançam e definem que aquela substância pode ter um risco para o câncer, para qualquer tipo, ela deve ser substituída e ser retirada. Como foi o caso do amianto, lá no início do século XX, que já se definiu que todas as formas de amianto causavam câncer. Então, você disse que 70 países do mundo já fizeram essa mudança do amianto para outras substâncias, para outros produtos, e o PVA é o mais comum deles. Mas as próprias empresas brasileiras estão trabalhando com esse material alternativo, o material mais adequado. Por que a insistência, então, na manutenção do amianto? Por que eles lutam? Por que eles levam senadores, têm a pachorra de levar senadores numa mineração lá em Minasul? Pois é, a única coisa que explica é a mineração. Não há explicação para a indústria, porque ela pode trocar sem nenhuma perda de nada. Ela, inclusive, não vai desempregar ninguém, não vai mudar nada, só vai mudar o material.
O que justifica a saída lá é a manutenção de uma fábrica que emprega 280 trabalhadores e que poderia ser discutido naquela cidade um outro modelo econômico. Esse deveria ser o papel, como já dissemos. É a única explicação, porque, é claro, você tem uma relação aí da indústria ainda que está sobrevivendo vendendo telha de amianto. Essa indústria tem uma parceria com a mineração. Eu quero só deixar claro aqui, eu evito falar nome da indústria, porque toda vez que eu falo o nome da indústria eu recebo um processo. Então eu não falo, porque eles alegam que eu prejudico a venda e aí processo. Eu tenho alguns processos já. Eu já acompanhei vários. Da indústria, enfim, indústria do amianto, a indústria lá de Santa Cruz, que é a TKCSA e tal. Alguns estão em andamento ainda, alguns não foram retirados. A TKCSA retirou a queixa, porque eu fiz um alerta na saúde pública da vigilância naquela região, eles processaram... De Santa Cruz. De Santa Cruz. Santa Cruz, não a cidade do Rio Grande do Sul, mas no bairro do Zona Oeste do Rio de Janeiro, que tinha uma empresa que poluía, saiu um metal, né, uma coisa colorida. Era uma indústria do aço, enfim, e ela jogava, tinha dentro do processo falhas e contaminava a população. Então a gente chamou a atenção que aquela poeira tinha quase toda a tabela periódica, então tudo que era metal carcinogênico estava presente. Chamamos a atenção de que deveria ter uma vigilância ambiental do Estado junto com a indústria ali para reduzir a exposição e acompanhar aquela população, e eles abrem um processo dizendo que eu assustei a população. Quer dizer, o jogar poeira carcinogênica em cima das pessoas não assusta. Você alertar assusta. Mas eles retiraram o processo. Eu me lembro que o Ricardo, o saudoso Ricardo Boechat, batia muito na TKCSA, porque ele dizia que na matriz, lá na Alemanha, o processo deles de produção era diferente. Sim, sim. Aliás, é bom lembrar que a retirada do processo veio da Alemanha. Os próprios acionistas da Alemanha solicitaram que a sucursal brasileira retirasse, porque estava pegando muito mal na Europa a indústria criminalizar um pesquisador e um professor de uma instituição pública. Isso pesou, e aí eles tiveram que retirar. Mas a indústria do amianto ainda mantém, então eu evito exatamente por isso. Mas eu tenho que alertar que essas indústrias têm uma relação, certamente, com a mineradora, que tem algum interesse econômico. Mas eu acho que os senadores deveriam todos ali, enfim, estarem alertas, porque o ideal seria eles pensarem numa reconversão econômica naquela região. São 40 mil pessoas que realmente, se você simplesmente fecha a mina e não faz nada, você joga essa população na miséria, ao sabor daquilo que a gente já sabe, que é a precarização da vida dessas pessoas. Então, assim, quem luta pelo banimento do amianto está preocupado com os trabalhadores da mina, até para que eles não adoeçam, mas para que eles possam continuar a sua vida laboral, produtiva, enfim, e da própria cidade de Minasul. Esse deveria ser o correto, uma atitude, eu diria, saudável, do governo brasileiro, do estado de Goiás, para aquela população, para aquela cidade. Nós vamos fazer chegar ao Senado e vamos fazer chegar também aos ministros do Supremo uma cópia desse nosso programa aqui. Que o Hermano, os ouvintes podem não saber, mas o doutor Hermano Castro é uma sumidade dentro do nosso meio em termos de conhecimento do que nós estamos discutindo aqui. E eu me lembro uma vez, Hermano, que a gente estava conversando sobre isso e falando sobre as dificuldades, né, de enfrentar a indústria do tabaco, de enfrentar as grandes corporações da mineração. E eu me lembro que você disse que tinha trabalhava-se em comitês tripartidos, né? Tinha representação do governo, tinha representação da indústria e tinha a representação do qual o Hermano era que fazia um triângulo, né, um tripé. Por isso, tripartido. E aí você disse que você se via vendido várias vezes porque os que participavam pela indústria e pelo governo votavam pela mesma coisa, quer dizer, ele estava sempre perdendo
Como é que era isso? Fala isso pra gente aí. Ninguém vai te processar, não. Isso faz parte da luta política, né? Dos interesses. Muitas vezes os interesses econômicos, e aí não estou falando do interesse econômico para o desenvolvimento do país, mas interesses econômicos que são perversos, às vezes acabam se unindo a governantes e a autoridades, que é um pouco o que a gente está vivendo com a ida do senador, do governador, querendo manter uma mineração que causa morte e exportar morte para as pessoas. Então, isso daí ocorre e a gente tem que estar muito atento. Eu acredito sempre que o movimento social, aqueles que têm colocado a defesa da saúde pública em primeiro lugar, a gente tem que ouvir. Então, é importante, mesmo que no primeiro momento a gente tenha perdas ali numa votação, numa decisão, que a gente possa ir para a rua, gritar, não estou falando de fazer passeata apenas, mas buscar os meios de comunicação, vocalizar para a sociedade aquilo que é necessário para que ela compreenda e a gente possa ir para o caminho certo. Então, isso daí, a tripartite é um mecanismo importante de decisão. Mas se a sociedade não se mobiliza, não se movimenta, não pressiona, aí facilita a união de determinados interesses econômicos que se confundem, às vezes, com o do próprio Estado brasileiro, que tem o dever de proteger a saúde da população. Aí então, seria com governos brasileiros, não com o Estado. Com governos. O Estado teria que estar acima disso. Mas os governos é que, naquele momento, naqueles 4 anos, comandam, né, o Estado. E nós temos um enfrentamento agora, nesse período, muito complicado, né? A gente tem visto decisões. Hoje eu estou super feliz que eu estava chegando aqui e fui informado, quer dizer, me informei, recebi uma notícia de que o Conselho parece que foi revitalizado, né? Esse governo tinha acabado com o Conselho de Alimentação, que tem sido implacável na questão do controle, na questão da alimentação saudável para o povo brasileiro, e essa história de eliminar-se conselhos tinha ido embora o Conselho. Então, já fiquei sabendo, estou feliz com isso. E a gente percebe que querem tirar do povo organizado, da sociedade civil organizada, essa tal vocalização que você está falando. Quer dizer, é preciso que a gente tenha voz, é preciso que a Breia tenha voz, que a Breia tenha espaço para se manifestar e seja ouvida, né? Porque também não adianta só você se manifestar se o interlocutor tem um ouvido moco, né? Uma coisa de... Então, eu estou muito feliz com a existência de vocês. Eu já conheço a Breia, já tem mais de 20 anos. Foi via Gianazzi, a Fernanda Gianazzi, uma mulher fantástica, né? Uma mulher incrível. Pena que ela não é do Rio, né? Ela está em São Paulo, né? Sempre. São Paulo. Que aí eu tenho pouquíssimo contato com ela, ela nem deve se lembrar de mim mais. Mas, em termos, nós vamos ter, infelizmente... A gente nunca consegue esgotar os temas aqui, apesar do programa ser longo, mas daqui a pouco a gente tem que encerrar. Hermano, se alguém quisesse se aprofundar nessa questão, ou do ponto de vista de uma orientação mesmo técnica, lá na Fundação Oswaldo Cruz, como é que faz para entrar em contato com vocês, com esse ambulatório, enfim? Olha, nós temos um ambulatório, né, do Centro de Instituição Trabalhador da Fiocruz, é o CEST, C-E-S-T-E-H. T-E-H, SEST. Isso. E aí é só encaminhar para lá, enfim, digitando, enfim, na página. Nós temos uma página do SEST na internet. Como é que é o tem os telefones. C-E-S-T-E-H, se você não sabe de cabeça, eu vejo aqui. .ensp.fiocruz. Eu vejo aqui agora mesmo no coisa. E aí, assim, pode qualquer trabalhador ou pessoa que se sinta que tem algum tipo de exposição pode ou um empregador também, tem empregador consciente. Sim, né, que pode nos procurar sem problema, procure o centro de estudos, que lá vai ser acolhido, vai ser atendido. Olha, o endereço é www.cesteh, com H no final, .ensp.fiocruz.br. Qualquer dúvida, ali tem deixa uma mensagem que a gente repete. Isso. Agora, eu queria, assim, para finalizar, dizer o seguinte, nessa questão, eu acho que o STF tomou a melhor decisão
E eu quero dizer que os pesquisadores que trabalham com isso estão confiando nos juízes do Supremo para manter a decisão e avançar um pouco do que aconteceu na interpretação que a juíza fez no final do ano. A ministra Rosa Weber. A ministra fez, que avance aí nessa compreensão para banir em todo o Brasil. Isso, eu acho que isso que é o tema que deveria ser alertado. Muito bem. E eu acho que a gente segue confiando no Supremo. E vamos fazer um outro trabalho, vamos fazer um outro programa aqui, Armando, com você novamente, sobre a questão do benzeno. Eu fiquei preocupado com essa história agora de posto de gasolina. Acho que a gente podia trazer o pessoal do sindicato, enfim. Fábio Baiense, engenheiro civil, ambiental, ativista. Se despeça aí dos nossos ouvintes. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite, né? Foi muito bom, esclarecedor, né? Aprendi muito, como sempre. Espero que a gente tenha alcançado aí o objetivo principal, que é dar voz, né? Dar voz ao banimento do amianto de forma definitiva no país, como a irmã acabou de expor, né? E podem contar comigo no que precisar de ajuda, de apoio. Eu acho que essa tua posição de perito também, eu acho que a gente tem que fazer um movimento político, né, de mudança dos telhados. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, de repente, começar por Copacabana, já que a nossa rádio é daqui, fazer um movimento junto à associação de moradores, né? Para a gente tentar reverter essa coisa, porque o risco existe, então, não é isso? Terezinha e Maria Lúcia, considerações finalíssimas, 10 segundos para cada uma, porque nós temos que encerrar, o Geraldo está gritando aqui. Se despede aí, 30 segundos. Eu quero agradecer, né, a participação aqui nessa rádio muito amada, né? Muito querida. Muito querida, né? Conhecer aqui nossos amigos, eu quero agradecer por como foi comentado aqui, dando voz. Né? Dando voz para a gente da Breia expor aquilo que nós pensamos. Isso. E aquilo que acreditamos e aquilo que lutamos. Isso. E mais uma vez eu digo, a Breia luta pela vida. Beleza. Obrigado. Terezinha, dá um tchau pro pessoal. Desejo um bom sábado. Eu também estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Nunca tinha vindo nessa rádio, mas que Deus proteja e abra os caminhos de vocês. Legal. Que vocês continuem trabalhando bastante pela saúde do povo, porque o povo merece. Muito obrigado. Como merece. E eu sou muito bem acolhida na Fiocruz, graças a Deus. Grande instituição. Parabéns à Fiocruz. Gente, Geraldo, grande abraço, os ouvintes, bom final de semana e espero que tenhamos contribuído para a compreensão desse problemaço de saúde pública. Um abraço. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora.